Se você já sabe que você quer ser saudável, mas não sabe por onde começar, ou você já é até um pouco saudável, mas quer aprender mais sobre exercícios físicos para melhorar sua eficácia, nesse vídeo eu vou te explicar quais são os exercícios físicos para cada tipo de pessoa, por que fazê-los e como eles agem no seu corpo. Independente se você é um iniciante ou uma pessoa que está começando faz um tempo, você sempre vai querer saber mais sobre como funciona a sua fisiologia. Por causa que, vamos dar o exemplo de um destino. Você coloca no Google Maps que você quer chegar em tal local. Para você chegar nesse local, você vai até o Google Maps, por causa que ele já é confiável, você sempre usa ele, ele sempre te leva no destino correto. Então ele fala que para você chegar aqui, por exemplo, no supermercado, vai levar 3 km, por causa que você tem que fazer todo um contorno para chegar lá. Mas se você conhecesse essa cidade há um pouquinho de tempo, você saberia que acabaram de fazer uma via nova para chegar nele sem precisar fazer o contorno. Mas essa rua nova não está no Google Maps. Mas por você não saber, você vai fazer todo um contorno e gastar muito mais tempo e energia. Se você conhecesse a sua cidade, você saberia que você poderia fazer o contorno, seria muito mais rápido e eficiente. Da mesma forma acontece com a fisiologia do corpo humano. Se você souber como funciona o corpo humano e a fisiologia do exercício, fica muito mais intuitivo se você saber para que serve tal exercício, para que serve tal movimento, ou seja, você economiza tempo e evita de se machucar. Por isso, nesse vídeo eu vou te dar o guia básico de como começar a se exercitar de uma forma correta, com intuitividade, para você saber o que você está fazendo. E para começar bem, já deixe seu like para que mais pessoas possam ver e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá! A primeira parte, para você entender como fazer o exercício correto para você, é entender como você mesmo está. Qual é o seu peso? Você acha que você está no peso ideal? Uma forma simples de saber isso é através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, ou massa corporal. Para calculá-lo, você pega o seu peso e divide pela sua altura em metros, ao quadrado. Ele é uma forma muito fácil e acessível de avaliar seu peso, por causa que ele não precisa de quase nenhum equipamento. Entretanto, alguns especialistas dizem que ele não é tão eficiente, por causa que ele não leva em conta a quantidade de massa magra e a quantidade de massa gorda, ou seja, quanto que você tem de músculo e quanto que você tem de gordura. Ou seja, se você for uma pessoa muito forte, esse índice pode ter um viés prejudicial. Existem outros exames, como as radiografias, que mostram de uma forma muito mais assertiva a precisão com que você está ou acima do peso ou abaixo. Entretanto, esses exames são muito mais caros. Então, voltando ao IMC, a média para você ficar é de 18,5 a 24,9. Se ficar mais perto de 18,5, quer dizer que você está mais magro. Se ficar mais perto de 24,9, quer dizer que você está menos magro. Se passar desses dois extremos, fica um pouco preocupante essa situação. Outra forma de se autoavaliar é através da sua resistência aeróbica. Ou seja, quando você sai para correr ou pedalar, quanto tempo dura essa atividade física? E qual a intensidade dela? Ela é fraca, média ou forte? Essa é uma das formas de medir o seu VO2 máximo, que é um índice que mede a quantidade de oxigênio que o corpo consegue absorver durante uma quantidade de tempo pré-determinada. Além disso, ele mede a eficiência da sua produção de energia, ou em grande parte das suas mitocôndrias. Elas são as organelas, que são as partezinhas das suas células, que produzem a energia em forma de ATP. Se a eficiência for alta, elas conseguem produzir uma quantidade alta de ATP. Ou até mesmo elas estarão presentes nas células em maior quantidade, ou seja, vai ter mais quantidade de mitocôndria do que o normal. O terceiro ponto é a sua capacidade cardíaca, ou seja, o seu coração consegue bombear a quantidade necessária de sangue para os seus músculos para eles funcionarem, ou seja, a sua frequência cardíaca vai estar alta o suficiente, mas o mais importante ainda, a sua eficiência cardíaca, que é a quantidade de sangue que seu coração consegue bombear para os seus músculos na hora que eles precisarem. Então esses três pontos, que são o seu peso, a sua resistência e a sua eficiência cardíaca, são no geralzão assim, o que você mais precisa se atentar. Outras coisas adicionais e muito importantes são você ir no médico regularmente e fazer exames de sangue regularmente, para ver principalmente como estão os seus hormônios e a diabetes no sangue. Dessa forma, da parte fisiológica, não colocando a alimentação em jogo, você consegue ter uma boa ideia de como está a sua saúde física. Agora que você já entende como está a sua saúde, você tem que entender para onde você quer chegar. Basicamente existem três partes. A primeira é perder gordura, depois resistência física e por último ganhar massa magra, ou seja, os músculos. Eu os pus nessa ordem por ordem de importância, ou seja, a sua parte principal é perder a gordura em excesso. Isso é muito prejudicial, pois você pode ter vários problemas agravados, como a diabetes, os cânceres e também doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo inteiro. E se você não tem um sistema cardiovascular bom, você não vai conseguir ter resistência física. Então, se você acabar com a sua gordura primeiro, vai ficar muito mais simples para você fazer os outros passos. Então vamos lá. Para você perder gordura, eu já fiz um vídeo exatamente sobre isso, como emagrecer, vai estar aqui no card, mas eu vou fazer uma breve explicação.
A maioria das pessoas sabe que para você perder gordura, você precisa ter uma dieta eficiente. Mas elas não sabem que você nunca terá uma dieta eficiente se você não souber desse um passo. Imagina que você está no oceano, navegando em um barco de madeira. Porém, tem um furo no barco. E começa a entrar água e você vai afundar consequentemente. Então você e a sua tripulação pegam os baldes e vão tentando tirar a água do barco. Isso vai ser eficiente? Talvez. Imagina que você está tirando a água, só que entra mais água do que você e a sua tripulação conseguem tirar. O que vai acontecer? Você vai afundar de qualquer forma. Porém, se você conseguir tirar mais água do que entra, isso vai amenizar o problema, mesmo que continue entrando água. Você vai conseguir tirar mais água do que entra no barco. Esse que é o segredo. Da mesma forma na saúde. Você tem que consumir menos calorias do que você gasta para você ter um déficit calórico. Dessa forma você vai perder peso. Não adianta nada você consumir só fibras, carboidratos de alta qualidade e proteínas da forma correta se você consumir eles em grande quantidade. Você vai engordar. O que você precisa fazer é ter um déficit calórico. Dessa forma você vai emagrecer com certeza. Mas olha só, não é pra ficar sem comer o dia inteiro. Por causa que daí você vai emagrecer no começo, mas depois seu corpo não vai aguentar e você vai comer tudo que tiver à sua volta. É um déficit de 500 calorias por semana, por exemplo. Com isso você consegue emagrecer tranquilamente. Então agora que você já perdeu a gordura que você necessitava, a gente vai pro segundo passo, que é ganhar resistência. Você conseguir uma maior eficiência cardiovascular, uma maior absorção de oxigênio, uma maior eficiência metabólica, vai fazer essa resistência muscular aumentar. Mas para isso você precisa fazer algo, claro. É simples. Correr, pedalar, qualquer exercício que vai te demandar uma quantidade maior do que você é acostumado de resistência, é um exercício de resistência. Um conceito similar são os exercícios aeróbicos. Eles são quase a mesma coisa, de resistência e aeróbicos. Para quem não sabe, o nosso corpo necessita de oxigênio para produzir energia. Da forma, você precisa de glicose e oxigênio, que resulta no produto que é o ATP. E também tem as sobras que é a água e o dióxido de carbono. Por isso que você solta aquele ar que tem muito mais dióxido de carbono. Por isso que você precisa do oxigênio para respirar. Para você ter uma maior eficiência na hora que você suga o ar, na hora que você inspira, você precisa estimular o seu corpo a produzir mais hemácias, que é a célula que carrega o oxigênio. 5 vezes por semana eu pedalar 5 km, isso vai adiantar alguma coisa? Depende. Se você pedalar essa quantidade, o seu corpo vai ficar bom em fazer aquela quantidade. Ou seja, se você já é um atleta, 5 km para você por 5 dias não vão ser nada. Você vai precisar treinar muito mais do que isso. O que você tem que fazer é sair da sua zona de conforto. Você precisa treinar a sua eficiência metabólica, que é a capacidade das suas mitocôndrias de produzir energia, a sua eficiência respiratória e a sua eficiência cardíaca. Tá bom, agora que você já ganhou resistência física, eu vou falar do terceiro e último hábito, que depois de perder gordura, é o mais almejado pelas pessoas, que é ganhar massa magra, ou seja, ganhar massa muscular. Aumentar suas fibras musculares, ou seja, a hipertrofia, é muito importante por causa que músculos maiores vão servir para aumentar a sua coordenação motora, ou seja, você vai conseguir fazer movimentos mais precisos com suas mãos, com suas pernas, você vai conseguir sprintar, ou seja, correr num curto período de tempo, de uma forma muito mais rápida, a sua força de explosão vai ser mais rápida no geral. Além disso, eles mantêm a sua estabilidade calórica. Quanto maior for o seu músculo, mais quantidade de calorias ele necessita, mesmo até para subsistir. Mesmo quando você não está usando ele, ele vai gastar mais calorias. E também para você ir de cá para lá, ou seja, se movimentar. Por causa que o músculo pequeno vai ser muito mais simples de movimentar do que o músculo gigante. Peso é diferente, tem várias coisas. Você vai conseguir ter muito mais estabilidade calórica. Você não vai engordar com muito mais facilidade, nem mesmo emagrecer com muito mais facilidade. Tanto é que você já vai estar num peso bom. Você não vai precisar nem engordar nem emagrecer, provavelmente. Vale lembrar que se você tiver muita massa magra, que são os músculos, e também tiver muita massa gorda, que é a gordura, vai ficar muito mais difícil para você manter essa massa gorda, por causa que os músculos vão consumir muitas calorias. Então isso ajuda na hora de perder peso também. O básico para você entender sobre exercícios funcionais, exercícios hipertróficos, são que eles são de curta duração. Eles não vão levar muito tempo, como exercícios de resistência. Eles são exercícios de alta força, ou seja, em compensação por eles levarem pouco tempo, você vai ter que fazer muito mais força nesse tempo. E a terceira parte, também em contradição aos exercícios de resistência, que são os aeróbicos, os funcionais são anaeróbicos, em grande parte, por causa que eles não necessitam de oxigênio. Tá, sabendo no que se caracteriza o treino funcional, você precisa entender o básico para você conseguir aumentar a sua massa muscular. Hipertrofia. Eu já fiz outro vídeo, que também tá aqui no card, que vai explicar certinho como funciona a hipertrofia mais aprofundadamente. Mas brevemente, acontece dessa forma. Você estimula o seu músculo, você dá material para ele crescer e dá tempo para ele se desenvolver. O estímulo se caracteriza em você fazer força na academia. Essa força vai liberar uma resposta metabólica, que é você gastar energia na hora que você está fazendo o exercício, vai te gerar microlesões,
que são microfraturinhas, microcortezinhos no seu músculo, e além disso vai gerar uma tensão no seu músculo. Depois que você deu estímulo para o seu músculo na academia, o segundo passo ocorre em casa ou em qualquer outro lugar que você vai comer. Por causa que lembra quando eu falei que ocorrem microfraturas nos seus músculos quando você se exercita? Existem células no nosso corpo que se chamam células satélites. Essas células, nos músculos em especial, servem para quando ocorre isso que eu acabei de descrever, elas vão no seu músculo, doam o próprio núcleo dela para o músculo e depois disso se juntam ao músculo. Com isso e também com estímulos hormonais, as células vão lá, se juntam nas microfraturas e aumentam o músculo. Mas daí você se pergunta, de onde que veio essas células? Como que elas foram produzidas? Da mesma forma como em todas as outras células do seu corpo, elas são produzidas com aminoácidos. E de onde que vem esses aminoácidos? Do frango, do boi, do porco que você come. Quando você ingere eles, você está ingerindo proteína junto. Essa proteína é quebrada nos nossos estômagos em pedacinhos menores, e esses pedacinhos menores são chamados de aminoácidos. Daí eles pegam esses aminoácidos que vão estar na nossa corrente sanguínea e produzem o seu tão almejado músculo. E agora o terceiro ponto é que isso leva tempo. Você não vai terminar de fazer exercício, a célula vai lá e faz todos os negócios. Não, você chega em casa, come, depois você tem o resto do seu dia e daí você dorme. A hipertrofia miofibrilar, ela vai ocorrer principalmente de noite, quando você está dormindo. O seu corpo se regenera nessa parte. Tanto é que você pode perceber que se no dia anterior você treinou forte, no dia seguinte você vai ter acordado com os músculos doendo. Isso é normal, por causa que é no seu sono que o seu corpo estava se regenerando. Então, esses foram os 3 pilares da sua saúde fisiológica, da sua saúde física. Existem os outros que são do segmento da alimentação, do sono e do bem-estar psicológico, emocional. Nesse vídeo eu foquei apenas nos físicos. Se você entendeu o que são essas 3 dicas e como fazê-las da forma cientificamente correta, vai ficar muito mais simples para você ter uma saúde física muito boa. E se você também seguir os outros 3 pilares, que são da alimentação, do sono e do bem-estar emocional, você provavelmente terá uma saúde ótima. Deixe o seu like para que mais pessoas possam ver esse vídeo e serem ajudadas também. Se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo. E muita coisa ainda vem pela frente. E também assiste esses 2 vídeos que eu tô deixando aqui pra você ver. Eles vão te ajudar bastante também, eu tenho certeza. Valeu, tchau!